Amadureça e descubra que nesse mundo teremos aflições, quer cometamos erros, quer não cometamos erros. As aflições virão de qualquer forma, porque nesse mundo teremos aflições. Ah, pastor, eu faço tudo certo, por que as pessoas me perseguem? Eu estou sempre querendo ajudar. Ah, pastor, eu estou na minha, eu só estudo, eu trabalho, eu não me meto na vida de ninguém. Que história é essa? Você está achando que você é perseguido por pessoas? Você é perseguido por Satanás. Você está achando que são pessoas que são seus adversários? Não são, não. Os nossos adversários e as batalhas que enfrentamos são nas regiões celestiais. Então você deve fazer tudo certo, sim, mas isso não é garantia que você não vai ser perseguido, você não vai enfrentar. Então aprenda a viver com os desconfortos de seus erros, para que você obtenha, através deles, mudanças. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8, verso de número 28. Romanos 8, 28. Coloca na tela, por favor. Isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você pode ler aí? Vamos lá? 1, 2, 3. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco. É o que nós te pedimos pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a força e a postura que precisamos ter para enfrentarmos os desconfortos, os desafios ao longo da nossa trajetória. Esse é um texto que diz que todas as coisas cooperam. Em algumas traduções, o contexto, geral, cooperam juntas. Todas as coisas que te acontecem, elas juntas cooperam uma com as outras, na vida daqueles que amam a Deus, na vida daqueles que estão cumprindo o propósito de Deus. É muito importante nós olharmos a nossa vida de uma forma um pouco mais ampla e pararmos de olhar apenas aquilo que acontece no momento isolado. Esse texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Precisamos entender que se avaliarmos apenas os fatos isolados, podemos perder a visão correta daquilo que está acontecendo. Muitas vezes, se olharmos apenas um fato isolado, parece que ele é mau. Mas se esperarmos um pouco mais, unirmos um fato ao outro, nós vamos notar que Deus está no controle de todas as coisas, nos protegendo, nos guardando. E aquilo que você achava ser um problema, ser algo ruim quando aconteceu, se você esperar um pouco mais, você acaba descobrindo que, na verdade, aquilo era algo que Deus estava montando para te defender de uma situação muito pior. Então a Bíblia é bem clara em dizer que todas as coisas, ou seja, todas elas juntas, vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, todas as vezes que nós enfrentamos um desconforto, nós tentamos fugir dele. E por fugirmos dele, nem sempre conseguimos extrair dele a lição que ele vinha nos trazer. Se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aquilo que eu estou enfrentando ou que eu vou enfrentar não tem autorização para me destruir. O que eu preciso é estar atento que Deus está no controle da minha vida e fazer uma leitura de qual o motivo pelo qual esse desconforto chegou a mim.
Eu separei algumas coisas, por quê? Porque grande parte das pessoas, nós vivemos num ambiente cujo qual todas as vezes que aparece uma oposição, parece que o propósito da oposição é nos separar, é nos afastar daquele ambiente. Então, se eu estou enfrentando uma crise no meu casamento, a primeira coisa que eu penso é o quê? Eu preciso me separar. Se eu estou enfrentando uma perseguição no meu emprego, eu jamais, ou vou ter muita dificuldade de entender que aquela perseguição pode ser um objeto, pode ser uma forma, melhor dizendo, que Deus está usando para me lançar para cima. Eu não sei se você já reparou, todas as vezes que nós falamos do mal, o mal está sempre em baixo. Já viu que a expressão inferno sempre dá uma conotação de que é para baixo? E o bem, Deus, o Todo-Poderoso, está sempre em cima. Então, todas as vezes que Deus entrar contra você, Ele te joga para baixo. Mas todas as vezes que o diabo tentar contra você, ele te joga para cima. É assim. Conseguimos enxergar no momento de adversidade que aquilo está acontecendo para o nosso bem, não é muito fácil. Então é por isso que se temos um ambiente que começa a criar um desconforto em nós, nós corremos o risco de buscarmos uma fuga dele. Então eu estou sempre fugindo daquilo que me gera desconforto. E aí eu nunca consigo chegar em lugar nenhum, porque eu nunca aprendo nada, porque todas as vezes que eu tenho desconforto, eu fujo do desconforto. Eu não estou dizendo que é agradável, não é isso. Eu não estou dizendo que será fácil. Mas se todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o que você está vivendo hoje vai ter que ter o propósito de te abençoar amanhã. É assim que funciona. Por mais dor que tenha te causado até o presente momento. Mas normalmente 3 ambientes, e eu peguei isso para mostrar a vocês. Normalmente o conforto vem na nossa direção trazido por 3 mensageiros. Deixa eu colocar assim. E aí eu queria que colocasse na tela Daniel capítulo 1, verso de número 2. Preste atenção. Daniel 1, 2. O Senhor lhe entregou, Senhor com letra maiúscula, o que indica que é Deus. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Preste atenção. Nós temos um momento altamente desconfortável do povo de Deus. Não é o único, inúmeras vezes. Egípcios, assírios, babilônicos, hititas, filisteus, cananeus, foram usados como objeto de correção para o povo de Deus. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sede zeloso e arrepende-te, é o que disse Deus a respeito do seu povo. O castigo que vem sobre nós vindo de Deus, e se você acha que Deus não castiga, Ele castiga. Só que o castigo vindo de Deus é chamado disciplina. Ele não vem para te destruir, Ele vem para te reposicionar. É assim que funciona. E mais uma vez, Deus vai usar uma nação para corrigir seu povo. Uma coisa importante nós entendermos é que às vezes vamos viver um momento de desconforto por aquilo que fizemos de errado. Aquilo que fazemos ou fizemos de errado vão gerar desconfortos em nós, sim. Então, quando eu estou vivendo um desconforto, eu preciso entender por que eu estou vivendo esse momento ruim. Por que eu estou vivendo esse momento de adversidade? Para que eu consiga entender o que está me acontecendo. Pastor, o que Daniel fez de errado? Ele não fez nada de errado.
mas ele pertence a um povo cujo qual o rei tem se portado indignamente. Então, inevitavelmente, ele faz parte desse ambiente de correção. O desconforto que ele está vivendo é um desconforto trazido pelo erro. E todas as vezes que o desconforto é trazido pelo erro, ele tem a intenção de trazer uma mensagem para mim e para você: mude de postura. Tem pessoas que querem orar para corrigir desconfortos, problemas trazidos por erros e não conseguem entender por que as coisas não se solucionam. Porque, na verdade, antes de orar para que as coisas se ajustem, você precisa saber por que é que elas se desajustaram. Você precisa descobrir de onde é que está vindo essa força. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o desconforto vem para me ensinar alguma coisa. Eu tenho que entender isso. Então o que eu faço? Eu vou para a campanha, eu vou subir o monte, eu vou fazer orações, eu vou caminhar em tudo isso. Tá certo? Isso é muito legal, mas dê uma olhada há quanto tempo você tem orado. Dê uma olhada há quanto tempo você está vivendo esse desconforto, essa humilhação. Será que Deus não tem ouvido a sua oração? Por que é que as coisas não mudam? Será que você não precisa um pouco mais de oração? Do que oração? Tirar um tempo, né, para tentar entender de onde é que está vindo esse desconforto, que até hoje não conseguiu te ensinar a lição que você precisa? Então eu continuo orando a Deus para que Deus mude uma situação, quando na verdade o que tem que mudar não é a situação, sou eu. Então, enquanto eu não mudo, a situação não muda. Eu preciso entender isso. Então, o desconforto, muitas vezes, o que ele faz? Se eu não souber quem ele é de verdade ou que mensagem ele vem trazer, eu posso tomar uma postura ruim, errada no que diz respeito a ele. Então eu vou continuar indo à igreja, eu vou até para o céu, eu só não vou conseguir me livrar do desconforto daqui, porque eu não mudo. Então meu casamento não muda, minhas finanças não mudam, meu relacionamento com Deus não muda, as coisas não mudam. Por quê? Porque quem precisa mudar não são as coisas, sou eu, mas eu não consigo enxergar, porque eu não sei fazer a leitura daquilo que está acontecendo comigo. Então, eu vou culpar o diabo, eu vou culpar o governo, eu vou culpar o pastor, eu vou culpar o vizinho, eu vou culpar alguém. Entende? Porque você precisa fazer a leitura. Provavelmente daqui uns dias eu vou mudar de casa. Eu vou sair de onde eu moro para morar em outro local. Simplesmente por quê? Porque eu estou vivendo um desconforto com algumas situações onde eu estou morando. E por que é que eu estou vivendo esse desconforto? O que é que eu estou fazendo de errado? Às vezes a gente tem que se perguntar se aquilo que está acontecendo ali, na verdade, não é Deus tentando nos tirar daquele ambiente para nos levar para outro. Não estou colocando a culpa em nada, não é nada disso. Eu só estou mostrando a você que um desconforto, ele traz consigo uma mensagem. E se nós não entendermos isso, né, nós teremos problema. E aqui a primeira mensagem é: vocês fizeram algo de errado. Salmo 136. 136 ou 37? O povo indo para o cativeiro. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Sabe para onde eles estão indo? Para Nabucodonosor. É essa história aí. Mas o 126 diz: quando o Senhor mudou a sorte de Sião, nós estávamos como quem sonha. Eles foram apenas para quê? Para viver algo confortável lá? É lógico que não. Para destruí-los? Não. Para reposicioná-los. Para que o povo aprendesse com aquela lição. Então não fuja dos desconfortos antes de tentar saber que mensagem eles estão trazendo para você.
Então tem gente que vai viver dor, desconforto e humilhação porque anda fazendo coisas erradas. Coloca dinheiro em lugares errados, emoções em lugares errados, amizades em lugares errados, fé em lugares errados, certo? Coloca segredos em lugares errados. Então, inevitavelmente, você acaba vivendo problemas, desconfortos cujos quais você mesmo causou. Mas esse não é o único. Nós temos mais um modelo. Capítulo 6, ainda de Daniel, verso 4. Vamos lá. 6:4 de Daniel. Está difícil, hein, irmão? Não, é 6:4, não é 4:6. Posso ler aqui, então? Travou, irmão? Foi. Ele aperta, mas não vai. Esse computador não tem mais memória, ele tem uma vaga lembrança. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Preste atenção. O segundo motivo pelo qual você pode enfrentar desconfortos, perseguições, por inveja e por ciúme. Se você pode enfrentar desconforto por fazer coisas erradas, você também precisa estar preparado para enfrentá-lo quando você faz coisas certas. Daniel agora começa a receber perseguição. Estão procurando contra ele alguma coisa errada e não acham. E por que é que ele está sendo perseguido? Qual é o desconforto que ele está vivendo? Ele está vivendo o desconforto de estar vencendo. É o desconforto dos vencedores. Ele está vivendo o desconforto das pessoas que se posicionam bem, que resolvem estudar, que resolvem aprender, que resolvem crescer, que resolvem expandir, que resolvem construir, que resolvem empreender. Ele está vivendo o desconforto das pessoas que descobriram que vieram a este mundo para resolver problemas, para ajudarem outras pessoas e que esperam desse estilo de vida um ambiente cujo qual não tenha perseguição. Amadureça. Amadureça e descubra que nesse mundo teremos aflições, quer cometamos erros, quer não cometamos erros. As aflições virão de qualquer forma, porque nesse mundo teremos aflições. Ah, pastor, eu faço tudo certo, por que as pessoas me perseguem? Eu estou sempre querendo ajudar. Ah, pastor, eu estou na minha, eu só estudo, eu trabalho, eu não me meto na vida de ninguém. Que história é essa? Você está achando que você é perseguido por pessoas? Você é perseguido por Satanás. Você está achando que são pessoas que são seus adversários? Não são, não. Os nossos adversários e as batalhas que enfrentamos são nas regiões celestiais. Então você deve fazer tudo certo, sim, mas isso não é garantia que você não vai ser perseguido, você não vai enfrentar. Então aprenda a viver com os desconfortos de seus erros, para que você obtenha, através deles, mudanças. Mas aprenda a viver com os desconfortos da inveja, para que você se torne alguém adaptado a lidar com esse tipo de perseguição, com gente dizendo coisas que você não faz, levantando falso contra você. Onde? Em qualquer lugar que você estiver, na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho, no seu ambiente de estudo e no seu ambiente de fé também. O lugar que tiver gente, pessoas serão usadas. E você pode fugir disso. Porque você tem um problema no emprego, então eu tenho que ir embora desse emprego, porque então vai embora do emprego, tá certo.
Ah, essa pessoa que eu estou lidando é muito desafiadora. Então vá embora e não aprenda a lidar com pessoas desafiadoras. Ah, porque fulano é muito nervoso. Então vá embora e não aprenda a lidar com pessoas desequilibradas e nervosas. Vá embora. Você tem todo o direito de não aprender as lições. É assim que funciona. Eu quero fugir do desconforto, então eu vou embora. Mas eu não vou parar em lugar nenhum, eu não vou conviver com ninguém, porque todas as vezes que um desconforto vier até a mim, sabe o que eu faço? Eu vou fugir dele. Não é isso. Se eu faço errado, eu vou colher o fruto do errado, e eu tenho o desconforto causado pelos meus erros. Se eu acerto, eu vou ter o desconforto causado pelo meu acerto, pela minha proatividade, pela minha maneira boa, certo, e fácil de viver. Porque quando eu facilitei a minha vida, sabe o que eu fiz? Eu criei um problema para os outros. Porque aí eu mostrei para eles que dava para viver bem com aquele dinheiro. Dava para ser feliz morando naquele lugar. Dava. Então, inevitavelmente, eu vou ter esse tipo de desconforto, inveja e ciúme. Pessoas vão causar desconforto para você. É assim. O terceiro motivo pelo qual você pode viver desconforto, capítulo 6, verso 7. Vê se dá aí, irmão. 3 versículos na frente. Isso. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, certo? Que todo homem que, por um espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Terceiro motivo que você precisa estar preparado para ser perseguido e para enfrentar desconforto. Quando as pessoas descobrirem que Deus está andando com você. Quando as pessoas descobrirem que a mão de Deus está estendida sobre você e que tudo que você colocar a mão prospera e que tudo que você faz, Deus envia anjo, arcanjo, querubim, quem quer que seja para te defender, pronto. Olha só. Daniel foi parar na Babilônia por causa dos erros dos seus pais. Está colhendo o que alguém plantou. Não interessa se foi você. Não interessa. Você sabe muito bem disso. Dívidas que não foi você que contraiu e hoje é você que está pagando. Irresponsabilidade de seus pais que hoje caíram e sobrou para você. Essa é uma verdade. Está assim de gente, ó. Hoje vivendo desconfortos porque o outro não teve responsabilidade nenhuma. Engravidou você num relacionamento extraconjugal, não tinha condições de criar você, deu você para aqui, para ali, para lá. Esse dia eu vi algumas pessoas indo embora da minha vida e eu comecei a me lamentar. E Deus nitidamente falou comigo, Lu. Querido, o teu pai e a tua mãe foram embora e você está com 55 anos. Se no momento que você dependia das pessoas, as pessoas foram embora e eu guardei você esse tempo todo, você está reclamando de quê agora? Eu olhei, recompus minhas forças e falei, tamo junto. Mas é verdade. Nós precisamos entender isso. Aqui, os homens descobriram, olharam a vida de Daniel, não tem erro para criar perseguição. Tem inveja que criou perseguição, mas também não deu certo. Persegue o cara e todas as vezes que o cara é perseguido, ele cresce. O maior império do mundo, o maior império que já pisou essa terra, o Império Babilônico, descrito pelo próprio Deus na cabeça da estátua do Nabucodonosor, caiu e Daniel ficou no governo do império que veio depois.
Olha só. Então agora, já que ele não comete erro, e não adianta invejar o cara, porque o cara aprendeu a viver com isso, então nós vamos tentar impedir com que ele acione a sua fé. Então está aí, o texto que li. Os homens dizem, não, ele adora a Deus, só pode ser Deus. A Bíblia diz que nós precisamos estar preparados para sermos perseguidos por amor de seu nome. Isso também vai te causar desconforto. Certo? A pessoa vai te chamar de retrógrado, de ultrapassado, vai falar uma série de coisas a seu respeito. Essa é a grande verdade. Vão te perseguir e gerar desconforto só por causa dos resultados que você tem pelo que Deus faz na sua vida. Irmão, não sei o que Deus tem feito por você. Eu não sei como é que Ele tem agido a seu respeito. Mas você pode ter certeza que isso gera um nível de desconforto tão grande nas pessoas que elas vão tentar, né, criar um desconforto para você. Esse é o terceiro motivo. Mas pastor, qual foi o motivo do sucesso, então, de Daniel? E agora eu vou ler um texto grande e vou terminar já já. Mas vamos lá. Vou ler o salteado para ficar fácil. Daniel capítulo 1, verso 4. Volta lá. Daniel 1:4. Jovens, sem nenhum defeito, certo? De boa aparência, instruídos em toda, doutos em, versados no, e que fossem competentes para assistirem no palácio e lhes ensinassem, e a língua dos, verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias, da mesa real e do vinho que ele, lê agora, e que assim, então eles iam estudar durante quanto tempo? E depois eles fariam uma o quê? Uma prova. Depois de 3 anos eles fariam uma prova. Mas eles foram selecionados, lembram? Não podia ter defeito físico. Tinha que ser bonito. Instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, entendido e que tivesse habilidade para assistir no palácio isso, eles já passaram por um processo seletivo. E agora eles vão estudar durante 3 anos. Verso 17. Põe o 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura mas deu inteligência de todas as, olha para mim aqui. Quem eram os 4? Vamos lá, pode falar o que você quiser, que é o nome dos judeus ou quer babilônico? Fica mais fácil o babilônico, né? Vamos lá, o nome de um. Não, mas aí você falou, não. Se é para falar babilônico, fala os 4 babilônicos. Se é para falar judeu, agora eu peguei a igreja. Porque você acostumou a falar Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel. Mas como é que era o nome de Daniel? Belt. Isso aí, agora sim. Então, quantos? Ora os 4, Deus deu. Quem é que está dando? Quem é que é com eles na Babilônia? Quem é que é com eles na Babilônia? Eles queriam estar na Babilônia, mas eles estavam. Eles queriam estar, mas eles estavam. Então não interessa para onde a vida te levar, leve Deus como seu companheiro de viagem. Porque se Deus estiver com você, a Babilônia, o Egito, a Síria, onde você estiver, o deserto ou o manancial, vai ter que se abrir para você prosperar e crescer. Você consegue entender? Lá, tá lá, os 4 garotos equipados, mas a Daniel ainda teve um bônus. O cara entende as visões. O cara estava bonito na fotografia. Sim ou não? Verso 18.
Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe a presença de Nabucodonosor. Verso 19. Então o rei falou-lhes, e entre todos, note que a prova é oral e é com Nabucodonosor. Certo? O rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como... Agora vocês descobriram aí o nome dos 4. Certo? Daniel. Isso. Olha só, versículo de número 21. Não, 20, perdão. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez, perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os encantadores que havia em todo o seu. Verso 21. Daniel continuou até o primeiro ano do rei. Preste atenção. Por que é? E aqui eu estou falando de Daniel, né? Vou deixar os rapazes de fora. Por que é? O que ele tinha de especial? Nós vimos que ele tinha uma boa aparência, que ele foi testado, é verdade, escolhido. Ele vai para a Babilônia. Na Babilônia ele tem uma postura um pouco diferenciada, é verdade. Ele vai estudar. É isso que ele faz durante 3 anos. Eles não vão fazer nada, a não ser estudar. E durante esses 3 anos estudando, eles conseguem se tornar os melhores alunos. E não há indício nenhum de que eles usaram um poder sobrenatural para fazer isso. O que acontece com esses rapazes é que eles entenderam que tem batalhas que são físicas, materiais. Tem batalhas que são emocionais. E tem batalhas que são espirituais. Existem falhas e erros que você vai cometer, que você poderia parar de cometer se investisse um pouco mais de conhecimento em você. Tem muita gente que tem problema financeiro e não tem nada a ver com o emocional, não tem nada a ver com o espiritual, tem a ver com preguiça. Tem a ver com falta de qualificação para conseguir um espaço no mercado onde ele consiga, né, um recurso que atenda às suas demandas. Então, eu preciso estar pronto para viver neste ambiente. Eu preciso estar preparado nesta área material. Porque está assim de gente que não frequenta uma igreja e que é muito bem atendido na área financeira. E não vem com essa história que o devorador vai roubar o dinheiro de quem não é crente, porque está assim de gente que não é crente, cheio da grana. E sabe por que ele é cheio da grana? Porque administra bem. Porque conseguiu fazer coisas, então não vem com essa conversa fiada para cima de mim, não. Pode ter um caso isolado que o devorador vai lá. Essa é a verdade. E grande parte das pessoas não investem em nada nessa área porque não entendem que desconfortos causados por este tipo de necessidade também podem ser trazidos por erros. Que diz para você, querido, vai estudar, vai se preparar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai evoluir, vai. E não vai, porque não consegue enxergar. Quando nós olhamos aqui, nós também aprendemos que vamos enfrentar batalhas emocionais, situações que envolvem problemas, quer com dinheiro, com compulsões para gastar por uma série de coisas, ou questões emocionais que envolvam você em qualquer outra área de relacionamento, e que são batalhas que são enfrentadas no ambiente emocional.
E que você precisa investir nisso. Até hoje, gente, século 21, a maioria de nós achamos que psiquiatra é um médico para doido. Onde já se viu isso? Quando nós tivermos a nossa igreja lá, eu vou colocar psiquiatra. Já até encontrei um. Sentei com ele, falei com ele, amigo, tem uns irmãos na igreja que não tem demônio, eu tenho certeza que não tem. Eles são meio doidinhos, mas é só uns ansiolíticos, sapé com uns tarja preta. Uns irmãos, que o demônio nem entra, que ele fica zen. Você está rindo, mas o assunto é sério. Problemas emocionais, está aí Adriano e tantos outros que trabalham, umas pessoas que não têm nada de demônio, precisam cuidar de suas emoções, aí implica com todo mundo, porque não se realiza em nada. Eu vou viajar, você quer ver? Eu vou viajar, o cara que vai me buscar no aeroporto, ele é cirurgião plástico, ele encosta, dizia, uma Mercedes, sabe? Ele desce, pega a minha mala, quase me chama de doutor, quase me pega no colo. E o cara, ele é advogado, desembargador, tem lugar que se você pegar o dono da quitanda e pedir ele para tomar conta do banheiro, será que tu não sabes que eu sou o dono da quitanda? Peça outra pessoa. Gente, irmão, que não se realizou, com problemas emocionais até o talo. Aí quer botar na conta do Satanás. Pastor, o diabo está furioso com o meu casamento. O diabo deve ir lá falar com Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu não me meto naquilo. O Senhor sabe que aquilo é doido, se eu for lá, até eu fico doido. Você está rindo, mas é sério. Então você vai ter batalhas emocionais, sim ou não? Dia de tristeza, de angústia. Eu falei isso hoje no comércio. Tem dia que você levanta e encara gigante, maluco. Hoje eu rebento o que vier na vida, glória a Deus. Tem dia que você levanta e diz, meu Deus do céu, não vai dar nada certo. Terra de anão você está fugindo. Porque você é gente. É ou não é? É assim que funciona? É ou não é? Mas você tem que cuidar das suas emoções. Às vezes eu me vejo envolto em tanta coisa, eu falo de mim mesmo, estou pregando para você, não estou falando mal de você não. Tem dia que eu levanto e falo assim, eu não estou aguentando mais não, o senhor não podia voltar hoje? Olha que egoísmo, não era para eu dizer, Senhor, o senhor me leva hoje? Para que voltar para todo mundo, se só eu que estou a fim de ir? Ué, mas não é a verdade? Então está assim de gente que não anda na vida porque sua vida emocional é uma droga, não sabe nada a respeito de si, não respeita o dia ruim dos outros, não consegue sequer delinear ou mapear as pessoas que convivem com você para descrever uma expressão de irritação ou um momento de irritabilidade. Às vezes você tem uma esposa, cara, e ela está fazendo uma tarefa que não gosta. E tu já sabe que ela não gosta, ela só faz porque tem que fazer. Então você vê a expressão da bicha. É de uma escrava, de uma Isaura, fazendo. Então naquele momento você sabe, ela está fazendo porque precisa ser feito, mas ela não estava a fim de fazer. Então você some de perto dela. Não vai lá oferecer ajuda. Fazer a leitura da expressão de um marido que chegou em casa depois de um dia, sabe, que deixou tudo que tinha na rua, voltou para casa só o refil. Se a senhora dá boa noite para ele quer matar a senhora e as crianças. Porque não tem dia assim, sim ou não? Porque pessoas são emocionais. Ao longo da minha vida, eu vivi quase o tempo inteiro vivendo com gente desafiadora. Eu acho que por isso que eu fiquei assim. Eu aprendi a lidar com gente desafiadora. Nunca tive gente fácil do meu lado, era simples. E não dava para fugir, que a gente não tinha família, né, Lu? Que eu estou falando com minha prima aqui, que é família. Quase uma pregação, nossa. Tá aqui, ó. Foi criada, né? Isso aí mesmo. Forjado no fogo.
Uma vida difícil, mas nós sobrevivemos, The Walking Dead. Viramos zumbi, mas tá, beleza? Hoje não pode nada, tudo. Então tem que estar preparado para essas questões emocionais, para o pessoal te abandonar, falar mal de tu. E isso é fácil de fazer com estranho. Quero ver a tua casa te dando uma pernada, puxando seu tapete. Cheio de Jason lá nas suas costas. A grande verdade é essa, a gente tem que estar preparado para isso. Não dá para se aborrecer, a vida não pode parar. Tem que aprender a lidar e a controlar. Para isso você precisa de domínio próprio, você precisa de postura para a sua vida emocional. E você precisa entender também que existem batalhas espirituais. Não tem a ver com coisas materiais. O diabo também tem poder para fechar portas. Ele tem poder para criar problemas. Ah, pastor, ele só trabalha com possessão. Não, ele também trabalha com opressão. Tem gente que ele não pode dominar a mente, mas ele pode apertar as pessoas, aquela angústia, aquele sentimento. Então eu vou fazer um cortezinho aqui, só para sangrar um pouquinho e dividir a dor emocional e a pressão dos infernos com, vai namorar vampiro. Poxa, mas nós temos que entender isso. O mundo espiritual, ele é mais real do que podemos imaginar e nós vamos enfrentar batalhas com ele. E nós precisamos estar, palavra de Deus, oração, jejum, companhias de pessoas espirituais que nos ajudam nessa área, ou nos ajudem nessa área, porque tentações e provações virão de lá. Está aqui o dia que eu preguei para vocês a história do Davizinho com a Batseba. Vai ler lá. Chegou um visitante na casa, você lê o capítulo 11, Davi está sozinho na sacada. Você vê no capítulo 12, com a chegada do profeta, o profeta vê o profético, o que está fora dos olhos físicos. Então o profeta fala com Davi, você não estava sozinho, tinha alguém do seu lado na sacada, mas eu não vi ninguém. Não interessa. Não interessa se você viu. Você acha que não tem um demônio de você quando manda você se masturbar? Você acha que não tem um demônio perto de você quando manda você adulterar? Você acha que não tem? Você está de brincadeira. Será que é porque ele não apareceu chifrudo? Será porque você não sentiu o cheiro do enxofre? Será que é porque ele não se materializou? Será que é por causa disso? Que você não sentiu nenhum arrepio com a presença dele, esperando algo com suas emoções ou algo físico real? Será que é isso? Nós precisamos estar preparados para essas batalhas, irmãos. E pararmos de fugir desses desconfortos. O desconforto é de erro, então eu estou pronto para a mudança. O desconforto é inveja, é ciúme e perseguição, eu estou pronto para resistir e vou continuar. O desconforto é por quê? Porque Deus está comigo, é no mundo espiritual, então beleza, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou aprender a andar com mais alguém. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Nós temos que estar preparados para essas batalhas. E muitas vezes, pasme vocês, eu aqui citei as batalhas físicas, emocionais e espirituais. Às vezes, acontece tudo ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa vem te contar a história e você vê que ela está sendo perseguida porque cometeu erros, ela está sendo perseguida porque está enfrentando ciúmes, e ela está sendo perseguida porque Deus é com ela. Ou às vezes está sendo perseguida porque Deus não está com ela e ela está desprotegida. O mais importante é você entender quem é que está atacando o teu filho. Quem é que está atacando o seu casamento? É o diabo ou você? Com má administração. Quem é que está acabando com o seu casamento, minha senhora? É o dinheiro ou são suas emoções? De onde é que vem o ataque? Qual foi o modelo mental que te ensinaram? Vamos botar tudo na conta do diabo? É bem mais fácil.
Eu sei que nem tudo nós teremos resposta. Mas boa parte, nós conseguimos a leitura, ou fazer a leitura pela palavra de Deus. Que Deus abra a sua mente, e a minha também. Todos os dias, eu vivo minhas pressões, meus dilemas, minhas tentações. A maior parte delas acontece quando eu estou sozinho. Quando eu estou sozinho, é que vivo as minhas maiores tentações, as minhas maiores dificuldades. Me aborreço e tenho algum desconforto quando convivo com pessoas. Às vezes me exalto um pouco, me desequilibro, mas não chega nem perto do que eu penso em fazer quando eu estou sozinho. Dos ataques que recebo quando eu estou só. Pensamentos dos cujos quais eu me envergonho. Tem horas que me dá vontade de estar vivendo no Velho Testamento, onde o pecado era só cometer. Pensar, não olhar. Eu gosto de falar das minhas fraquezas, porque eu aprendi uma coisa: quem fala de fraqueza não fala de fracasso. Eu estou há 32 anos no Evangelho, limpo, cheio de tentação, cheio de pressões, mas seguro nas mãos de Deus, que me trouxe até aqui, que tem honrado o meu nome. Quem anda comigo sabe quanta honra Deus tem depositado na minha vida e o quanto eu sou grato a Ele. Não sou perfeito. E quando eu vejo um membro da igreja errar, a primeira pessoa que o erro dele mostra, sabe quem é? Eu. É a mim que eu vejo. Vamos sair daqui mais forte. Não vamos nos acovardar e fugir dos desconfortos. Vamos enfrentá-los e tirar todas as lições. Se o desconforto que você está vivendo é para mudança, mude. Se você faz o melhor de si e as pessoas estão te perseguindo, continue fazendo e aprenda a viver com a inveja. Aprenda a viver com essas pressões que não deveriam existir, mas infelizmente elas existem. Se você não tiver, talvez é por causa de uma dessas situações que você saiu da igreja que você estava e está aqui. Que você era tão comprometido que as pessoas te perseguiram e você ficou sufocado. Se não aprendeu a lição lá, aprenda aqui. Aqui também tem gente que vai te perseguir. Aqui também tem gente que vai tentar te neutralizar. Mas se veio para cá, se fortaleça. E fique pronto para o embate. Porque é assim que funciona. Vamos prosseguir, irmãos. Tem uma visão bem estranha para a maioria das pessoas. Para mim, Deus transforma você para você mudar seu mundo. Não tem cabimento pegar alguém de um mundo, tirar ele deste mundo. Quando eu estou falando mundo, eu estou falando mundo de convivência. Porque quando o endemoniado falou com Jesus, me deixa ir contigo, Jesus disse, não, eu não vim aqui para tirar você daqui, eu vim aqui para ficar em você aqui. Vá para os teus e mostra para ele. Você está entendendo? Por isso que eu acho a maior besteira. Quando alguém se converte, você pega alguém da música, um sertanejo que se converte, eu acho uma tolice tentar tirá-lo daquele ambiente. Eu acho que ele deve vir para um discipulado, aprender que tipo de letra de música vai cantar, que tipo de roupa vai passar a vestir, que tipo de vocabulário vai ter que fazer agora e utilizar, e nós vamos instruir ele, encher ele do Espírito Santo aqui, e vamos enviar para lá, para que aquele mundo seja mudado por aquilo que ele recebeu aqui. Você está entendendo? Porque o reino é para todos.
Então é importante que nós entendamos isso. O reino é de quem? O reino é para quem? Para todos. Eu quero usar novamente uma palavra que ministrei alguns cultos atrás, e vou fazer isso nos 2 cultos de hoje. Primeiro, porque o próprio Deus usou a repetição como didática, sabendo que a probabilidade de todos atenderem o comando que foi dado apenas uma vez pode não ter muito sucesso. Ouvir as mesmas coisas diversas vezes é uma boa prática para que isso possa achar lugar no nosso coração. Então, o tema da minha mensagem é mentalidade do reino. A minha proposta é mostrar a vocês, nessa noite, que às vezes nós mudamos até o nosso corpo de lugar. Nosso corpo passa a frequentar novos ambientes, mas a nossa mente não vai junto com ele. Quando nós vamos fazer parte do reino de Deus, nossa mentalidade precisa entender o que é o reino, para que possamos viver como um cidadão do reino. É assim que a Bíblia nos ensina. Onde? Em qualquer lugar que estivermos. Quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele vai explicar no poço de Jacó algo preciosíssimo. Ela diz para ele, vocês dizem que Jerusalém é o local de adoração. Nós ouvimos que a adoração deve ser feita nas montanhas de Samaria. E Jesus disse, ora vem, mulher, que nem nesses montes em Jerusalém, nem em Samaria adorareis o Pai. Porque um adorador não tem lugar para adorar, ele adora onde ele estiver. Amém? Ele transforma o lugar onde ele está num ambiente de adoração. Então nós precisamos mudar a nossa mente para que consigamos viver segundo a proposta do reino de Deus. Às vezes trazemos o nosso corpo todos os cultos para a igreja, mas nem sempre com o corpo vem a mente. Nem sempre com o corpo vem a atenção. E aí a Bíblia diz, este povo me busca com seus lábios. É só uma questão presencial, mas o coração deles está longe de mim. Então, se eu vou fazer parte de um reino, eu vou sair de uma democracia para uma monarquia. Eu vou sair de um ambiente onde eu poderia fazer o que eu queria, onde eu era livre para fazer o que queria, ainda que tivesse que arcar com as consequências, mas agora eu vou viver num ambiente de monarquia, onde tem alguém que é soberano, alguém que é dono de tudo, porque numa monarquia, o rei é dono de tudo, os súditos não têm nada, nem a vida dos súditos pertence aos súditos, tudo pertence ao rei. Como nós nunca, pelo menos há gerações, nós não vivenciamos isso, nós temos muita dificuldade de entender essa proposta do reino e temos uma mentalidade do reino. Por isso você tem muita gente aqui dentro trazendo o corpo, mas não trazendo a mente, e você encontra algumas pessoas lá fora que não trazem o corpo, mas já têm a mente. Então tem gente lá fora vivendo mais o reino de Deus do que algumas pessoas aqui dentro. Isso é lamentável. Então eu quero fazer uma reflexão com vocês, certo? Tem 7 pontos aqui, eu vou ter que atropelar bastante, porque esse culto é bem curtinho, mas a primeira coisa que eu vou ter que entender, se eu me converti, é de quem é o reino. De quem é o reino? O reino é de quem? É da Assembleia de Deus? É do Projeto Recomeçar? É da Universal do Reino de Deus? É do Edir Macedo? Do Silas Malafaia? De quem é o reino? Será que eu sei de verdade de quem ou a quem o reino pertence? Ou não? Então eu vou começar por esse texto, Mateus 21, 33. Coloca na tela, por favor, eu vou ler bastante, mas nesse eu falo um pouquinho. Escute outra parábola, ou escutem outra parábola. Havia um homem dono de terras que plantou uma vinha
Pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Preste atenção nessa lição. Arrendamento, ok? Jesus está usando algo que é muito fácil dos homens entenderem ali. O que ele tem? Um homem que tem terras, mas que não consegue produzir nelas. E o outro que quer produzir, mas não tem terras. O que ele faz? O que quer produzir, mas não tem terra, arrenda a terra daquele que a tem. O arrendamento não dá o direito, certo? Ele não passa a ser dono da propriedade. Ele apenas é um parceiro. Ele vai trabalhar nessa terra, cultivar, ele vai fazer tudo nessa terra e quando ele colher uma parte da colheita, certo? Pagará ao dono da terra. Então é isso que está acontecendo aqui. Só que Jesus está dizendo que tudo foi feito. Mas quando o dono da terra manda seus homens irem cobrar a parte dele, aqueles que estavam trabalhando na terra não quiseram pagar. Ele então manda um número maior e eles não pagam. Então o dono da terra diz: então eu vou mandar meu filho, já que eles não estão reconhecendo a minha autoridade nos meus criados, eu vou mandar meu próprio herdeiro. E quando o herdeiro chega, eles matam o herdeiro. Bom, nós vamos olhar para isso de uma forma muito simples e rápida neste momento. Estamos diante de alguém que de tanto trabalho, de tanto afinco, de tanto cuidado com a terra, esqueceu de algo muito simples, que a terra não era dele. Eu preciso saber de quem é o reino que eu vou trabalhar, o reino que eu resolvi fazer parte, de quem ele é. Eu preciso saber, porque tem pastor achando que o reino é dele, tem irmãos achando que o reino... Aliás, tem irmãos que acham que a cadeira é dele. Imagine o reino, certo? Então pare e pense, olhe com carinho, de quem é o reino? Nós vamos olhar dois textos, Mateus 3:1, naquele dia apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Marcos 1,15 diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês: o reino é de quem? O reino é de quem? O reino é de quem? Então o reino é de Deus. Que isso fique claro, tá certo? Nunca esqueça isso. Pastor, quando será que eu já confundi isso, achando que o reino é meu e não de Deus? Pode ser. Pare para pensar. Se o reino é de Deus, ele pode pedir que façamos, né, o que ele quiser, o reino é dele. Nos colocar onde quiser, sim ou não? Sim ou não? Porque o reino é dele. O reino é dele. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos imaginar alguém, tem alguém aqui que trabalha numa instituição bancária, no Bradesco, Itaú, alguma coisa, se tiver alguém, né? Tem alguém assim? Só que eu queria usar como exemplo, mas não é ofensa não, fica com medo não. Tá certo? Não tem não, mas vamos pegar aqui, vamos dizer que nós tivéssemos aqui um funcionário do Bradesco, tá certo? Ele trabalha para quem? Para o Bradesco. Onde? Onde o Bradesco precisar dele.
Às vezes está numa agência em Duque de Caxias, vai para uma agência em Jacarepaguá, vai para uma agência em Saracuruna, vai para uma agência em Santa Cruz da Serra. Por quê? Porque todas essas agências têm o mesmo dono. Quem é? O Bradesco. Mas em algumas dessas agências nós vamos encontrar, certo, funcionários terceirizados no ambiente de segurança e limpeza. Eles trabalham no Bradesco, sim ou não? Mas eles trabalham para o Bradesco, sim ou não? Não. Eles trabalham ou no Bradesco, mas não trabalham para o Bradesco. Você consegue entender a diferença de trabalhar no reino e de trabalhar para o reino? Tem gente que trabalha no reino, mas trabalha para si, não trabalha para o reino. Eu tenho que entender. Hoje eu estou pregando, amanhã eu não vou estar. Eu estou ouvindo, certo? Por exemplo, se eu tenho um músico que ele pensa que o reino, ou ele não trabalha para o reino, o que acontece? Ele só trabalha no reino. Então ele acabou de fazer a sua apresentação, ele não quer ouvir a palavra, ele não quer participar de nada. Por quê? Porque ele não trabalha para o reino, ele trabalha no reino. Tá certo? Então é muito diferente. Eu preciso entender isso. O reino, ele é de Deus. Repita comigo, o reino é de Deus. Eu não posso me estender muito. Tá? Segunda perguntinha fácil. Para quem é o reino? Nós já sabemos de quem ele é. O reino é de quem? Agora, para quem ele é? Para quem é o reino? Vamos lá? João 1:11. Coloca na tela, por favor. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Vamos lá? Mas a todos quanto? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de, a saberem o que lhe creem no seu. Então vamos lá, o reino é para quem? Para quem? Todos. O reino é para quem? Fala, sei que é difícil. O reino é para quem? Ele é de quem? E ele é para quem? Isso, o reino é para todos. É para quem você gosta, é para quem você não gosta. É para quem você acha que deveria entrar. É para quem você não acha que deveria entrar. E graças a Deus que o reino não é seu. Porque se ele fosse seu, talvez nem eu que estou aqui falando entraria. Porque se fosse por merecimento, ninguém vai. Mas o reino é para todos, todos. Todos quantos receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Todos. Ok? Então, o cara está lá bêbado na esquina, o camarada está vestido do jeito que não deve, o cara está fazendo o que não deve, não interessa, o reino também é para ele. Pronto. Por quê? Porque o reino é de Deus e Deus resolveu oferecer a essas pessoas, mesmo sua sogra, mesmo aquele vizinho seu chato, mesmo aquele camarada que está muitas vezes fazendo mal em alguma situação, o reino de Deus é para todos. E Jesus vai mostrar isso. Primeiro ele pega 12 discípulos para falar para quem? Para os judeus. Porque o reino era para os judeus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas o reino é só para os judeus? Veio para o que era seus, mas os seus não. Mas a todos quanto? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de... Então agora o reino vai mais além. Certo? Então Jesus vai a Samaria. Porque ele quer salvar Samaria. Mas ele não tem discípulo para falar em Samaria. Então o que ele faz? Ele muda a vida de uma samaritana. Preste atenção. Ele muda a vida de uma samaritana. Por quê? Porque seus discípulos vão à cidade cheio de tudo aquilo que Jesus ensinou. Eles vão à cidade, compram comida e não pregam para ninguém a salvação. Não pregam. Enquanto eles estão lá, Jesus está conversando com uma samaritana, com a vida toda bagunçada. A mulher já teve 5 homens, está no 6º, uma piriguete, na nossa linguagem, sim ou não? Você queria a sua mulher andando com a mulher que já teve 5 homens? Você queria seu marido perto de uma dona dessa, que não pode ver um homem? Gostaria sim ou não? Ela seria membro da sua igreja? Diaconisa? Fala sério. Você colocaria ela como líder de ministério? Colocaria nada. Uma dona bagunçada, uma piriguete dessa.
Pois é, mas ainda bem que o reino não é teu, é dele. Ele foi lá, pegou a dona, encontrou com a dona, falou: dona, a senhora tem que mudar de vida. Eu sei quem a senhora é, a senhora já teve 5, está no 6º. Ela falou: nossa. A conversa vira adoração, ela vai na cidade, chega lá na cidade para pregar para os caras de Samaria e falou: aí, rapaziada, encontrei um homem. Imagina o que eles pensaram. Fala alguma coisa nova, dona, porque homem é a especialidade da senhora. Você está rindo, mas o assunto é sério. Mas ela chegou agora lá com a vida transformada, sim ou não? Então ela deve ter falado: aí vou logo avisando, quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega nada, estou sob nova administração e vão embora. Deixa eu te falar uma coisa. O reino de Deus era para os samaritanos? Sim ou não? Era para os judeus, sim ou não? Pois é, porque o reino é para todos. Entendeu? Então vai chegar gente bagunçada na igreja, pinguçado. Esse dia eu fui pregar num culto, fui pregar sobre Eucana. Quando eu falei Eucana, um cara que estava na frente falou comigo: pastor, Eucana também. Eu falei: não é isso não, ô maluco, eu estou aqui não, sou pinguço. Mas é para gente que é homem, vem vestido de mulher, que é mulher, vem vestido de homem. Tem gente que vem cheio de canto, vem doidão, porque deu uns tecos. Vem vestido esquisito. Você está entendendo? Mas o reino de Deus é para todos, todos. Aí Jesus vai lá do outro lado, Decápolis, Transjordânia, do outro lado da Jordânia, lá do leste do mar da Galileia. Lá não tem comida para os discípulos, lá não tem nada. O que tem lá? Um cara pelado, doidão, o tal do gadareno. E Jesus foi lá. Por quê? Porque o cara era um influencer. Todo mundo conhecia o cara. Ele tinha discípulo para pregar em Decápolis, sim ou não? Ele não tinha para pregar em Samaria, ainda mais naquela terra. Mas o que ele fez? Foi lá e pegou alguém daquela terra. Eu tenho uma visão bem estranha para a maioria das pessoas. Para mim, Deus transforma você para você mudar seu mundo. Não tem cabimento pegar alguém de um mundo, tirar ele deste mundo. Quando eu estou falando mundo, eu estou falando mundo de convivência. Porque quando o endemoniado falou com Jesus: me deixa ir contigo, Jesus disse: não, eu não vim aqui para tirar você daqui, eu vim aqui para ficar em você aqui. Vá para os teus e mostra para ele. Você está entendendo? Por isso que eu acho a maior besteira quando alguém se converte. Você pega alguém da música, um sertanejo que se converte, eu acho uma tolice tentar tirá-lo daquele ambiente. Eu acho que ele deve vir para um discipulado, aprender que tipo de letra de música vai cantar, que tipo de roupa vai passar a vestir, que tipo de vocabulário vai ter que fazer agora e utilizar, e nós vamos instruir ele, encher ele do Espírito Santo aqui e vamos enviar para lá, para que aquele mundo seja mudado por aquilo que ele recebeu aqui. Você está entendendo? Porque o reino é para todos. Então é importante que nós entendamos isso. O reino é de quem? O reino é para quem? Para todos, isso. Depois eu falo mais no segundo. Repita agora no ponto 3. Fala assim: o reino é maior do que eu. Isso. Você precisa entender isso também. O reino é de quem? O reino é para quem? E o reino é maior do que? Então, o reino é maior do que eu. Ok? Ele é maior que você. Então, eu preciso entender isso. Tem dia que eu venho para cá para pregar com vontade de chorar. Estou cheio de problema, estou enfrentando dificuldade, mas eu venho para cá e eu prego. Às vezes você vai para casa rindo e eu vou para casa chorando. A turma do louvor, eu sei que muitas vezes está aqui e só Deus sabe como é que vocês estão aqui. Os obreiros que estão aí, as dificuldades que vivem. Mas nós viemos para cá, a turma da mídia e todos que trabalham, que servem. Mas por que nós viemos para cá? Porque o reino é maior do que nós. Ele é maior do que eu. Então não interessa o que eu estou enfrentando. O reino é maior do que eu. Vamos lá, João 3,30. Convém que ele e eu... Isso. Por quê? Isso é João Batista que está falando. O que ele está dizendo é: vem aí, e o que está aqui é algo que é maior do que eu.
Jonas não queria pregar em Nínive, ele não concordava com o que Deus ia fazer em Nínive, ele não queria levar a palavra para que aquele povo de Nínive se arrependesse. Eles não mereciam, na ótica de Jonas, receber perdão de Deus. Então Jonas não quer ir, mas Deus mostra que o reino que ele tem a fazer é maior do que Jonas, é maior do que João Batista, é maior do que eu. Pare e pense, o Jesus humano, ele é menor que o reino. Você vê quando ele vai orar a Deus: Pai, se possível for, aparta de mim este cálice. Ele ouve um não, porque tem algo para ser implantado, e o que vai ser implantado é maior do que o Jesus humano. Então o reino, ele é maior do que eu. Você consegue entender isso? Então, deixa eu usar um exemplo. Às vezes você senta sempre no seu lugar, mas aí você chegou atrasado, alguém sentou. Certo? E tem gente que fica bravo se sentar no lugar dele. O que essa pessoa faz? Ela não sabe o que é reino. Porque se ela soubesse o que é reino, ela ia sentar num outro lugar e ia falar assim: Senhor, aquela pessoa que está sentada lá, está sentada no lugar que eu sento sempre. E todas as vezes que eu sento lá, Senhor, eu sinto a sua presença, eu sinto o arrepio, eu escuto a sua voz, eu vejo cura, eu vejo o anjo. Então o Senhor dá experiência para ela, a mesma experiência que eu tenho. Porque às vezes, sabe por que gente senta no teu lugar? Ou senta mais bem posicionado que você? Porque naquele dia ele está precisando estar mais perto de onde as coisas estão acontecendo, tem menos experiência. Então eu preciso entender que o reino é maior do que eu. Entende? O reino é de quem? O reino é para quem? O reino é maior do que quem? E quarto, repita, o reino é tomado à força. É isso aí. Olha o que diz esse texto, Mateus 11:12. Coloca na tela. Isso. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Presta atenção, reino dos céus. Mas pastor, a salvação não é pela graça? Sim, mas ela não é de graça. Nós vamos ter que nos esforçar. Força. Força para parar de pecar, força para controlar seus impulsos, força para estabelecer suas reações diante daquilo que nós vamos enfrentar. Por quê? Olha esse texto, Gálatas 5:17. Porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então não basta querer fazer. É lógico que todo mundo aqui quer ser santo, todo mundo aqui, certo, quer andar perto de Deus. Mas segundo a palavra do Senhor, certo, eu tenho problemas. O apóstolo Paulo diz isso: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero este faço, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós temos que aprender aqui que o reino é tomado à força, é assim que funciona. Eu tenho que ser forte para cumprir, certo, um comportamento que mostre para todos que eu sou um cidadão do reino, no meu casamento, nos meus negócios, em todos os ambientes. Eu preciso entender isso, e isso só é feito de verdade com muita força. Ah, mas eu não tenho força para fazer. Então você vai ter problemas. Eu preciso entender que o reino é tomado à força. Eu vou ter que ter força. Qual é o seu problema? Você gosta de beber alguma coisa? Vai ter que ser forte para não beber. Você gosta de usar algum tipo de droga? Vai ter que fazer força para não usar. O que você tem uma compulsão forte para uma sexualidade ativa? Vai ter que se controlar. Qual é o seu problema? É pornografia? Vai ter que ser forte para fugir disso. Você vai ter que usar de força, não tem jeito. É assim que funciona. Então o reino é tomado à força. Quinto, descubra como anunciar o reino. Essa é outra questão também importantíssima.
Cada um de nós representamos um mundo, não sei o seu. Aqui tem a turma do mundo da política, do mundo dos negócios. Tem gente que vive num mundo onde o tráfico está na porta. Tem gente que vive num ambiente em casa onde o mundo envolve religiões de origem afro. Eu não sei qual é seu mundo. Eu sei que nós não estamos no mesmo. Isso aí é uma verdade, certo? Porque quando tudo isso acabar, você volta para o seu. Seus vizinhos não são os meus. Sua família não é a minha. Seus amigos não são os meus. Então isso é seu mundo. E você tem que ir para o seu mundo, municiado e aprendendo que este mundo cujo qual você pertence, não sou eu que vou mudar. Os discípulos não mudam Samaria e a samaritana não muda Jerusalém. Quem muda Jerusalém são os discípulos, quem muda Samaria é a samaritana, quem muda Decápolis é o ex-endemoniado. Quem vai entrar e subindo para a Europa é o apóstolo Paulo. Porque cada um é levado para mudar seu mundo. Então é importante que você entenda isso. Você foi inserido no meio, num reino, está certo. Ele é de quem? Ele é de Deus. Ele é para quem? Ele é para todos. Ele é maior do que eu. É assim que funciona. Ele é tomado à força. Mas agora eu preciso saber em que ambiente eu estou, para que eu possa pregar este reino, ou levar este reino, que não é só para você, viu? A Bíblia diz que aquele que tentar ganhar sua vida vai perdê-la, mas aquele que estiver disposto a entregar sua vida à expansão do Evangelho, esse vai ganhá-la. Então agora o próximo ponto é: descubra como anunciar o reino. E aí Jesus deu uma grande lição, que eu vou mostrar a vocês. Mateus capítulo 13, verso 47. Vamos lá? O reino dos céus ainda é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixe de toda espécie. Preste atenção, onde Jesus está? No litoral. Com quem ele está falando? Com pescadores e com moradores da área litorânea. O que ele está pregando? O reino dos céus, o reino de Deus. Então o que ele faz? Ele vai facilitar a comunicação para os seus ouvintes. Então o reino dos céus, gente, é semelhante a uma rede que vocês veem o pescador todos os dias chegarem pela manhã. O que ele faz? Passa a rede, puxa com os barcos até a terra, e quando chega, está ali o cesto, ele olha o peixe, o tamanho e a qualidade, e os que são escolhidos vão para o cesto. Os que não são, voltam para o mar. O que ele está dizendo? Há um processo seletivo no reino de Deus, onde nem todos entrarão, apesar do reino de Deus ser para todos. Ele está falando com pescador, sim ou não? Linguagem de pescador. Mas volta um pouquinho no verso 45 do capítulo 13. O reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Agora Jesus não está falando com pescador. Agora ele foi para o mundo do empreendedorismo. Ele está falando com homens de negócios. Então ele muda seu vocabulário, ele muda sua abordagem. O reino é o mesmo, o interesse é o mesmo, mas a aplicabilidade da palavra mudou. Por quê? Porque seu ouvinte mudou. Você precisa saber quem você foi chamado para falar. E mais do que isso, qual é, certo, a estratégia que você vai usar. Porque agora, se ele está falando com o negociante, então ele, certo, está falando de um bom produto. Procura boas pérolas. Porque se o ouvinte mudou, a mensagem permanece, mas a abordagem, ela muda. Vamos para Lucas, capítulo 13, verso 19. Vamos lá. É semelhante o reino a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, que cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninham-se nos seus ramos. Preste atenção. Agora Jesus vai para a agricultura. Agora ele está falando com a turma da terra. Então não é peixe, agora não é pérolas, agora é semente, certo? Agora é árvore. O que ele está fazendo? Pregando o mesmo reino. Mas se o ouvinte muda, Jesus muda a abordagem. Você sabe, talvez por isso você não tenha tanto sucesso. Talvez por isso você fale muito com seu marido, muito com seus filhos, muito com seus parentes. E você não tem
Resultado quase nenhum. Primeiro porque talvez o que você leva para mudar os outros sequer foi capaz de mudar você mesmo. A samaritana muda a Samaria, sim ou não? Mas antes de mudar a Samaria, o que ela ouviu mudou a quem? Ela. O ex-endemoniado mudou Decápolis, sim ou não? Jesus volta 2 anos e meio depois. Marcos 7, a partir do verso 51. Segunda multiplicação dos pães é feita em território, certo? De Decápolis, onde tem mais de 4.000 pessoas, sem falar mulheres e crianças, para ouvir Jesus. Quem é que ficou lá? Um camarada. E por que é que Decápolis mudou? Porque o evangelho que mudou Decápolis, antes de mudar Decápolis, mudou o mensageiro de Decápolis. O cara mudou de vida. Então Jesus está mostrando isso. Acaba isso aqui, você vai para o seu mundo. Eu vou para o meu. Amanhã eu estou no meu mundo, pregando num teatro, certo? Em Curitiba. Quase 2.500 pessoas vão estar lá, onde quase 80% delas são católicos, espíritas. E eu vou para o meu mundo. A linguagem que eu vou usar para me comunicar com eles amanhã é um pouco diferente daquela que eu estou me comunicando com você aqui hoje. Mas o reino cujo qual eu estou falando aqui hoje é o mesmo que eu vou estar falando amanhã. Nós precisamos entender isso. Mas preste atenção, vamos aqui. O verso 21. Olha lá. É semelhante ao fermento que a mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Preste atenção, nós não temos mais a turma do litoral, o pescador, nós não temos o negociante, nós não temos o agricultor. Jesus agora está falando com uma dona de casa. Então, se ele está falando com a dona de casa, vamos usar alguma coisa que seja de fácil entendimento para ela. É isso, é viabilizar o reino, não é negociar a palavra não se negocia, meus irmãos. Mas eu preciso saber com quem eu estou falando para eu saber como eu vou falar, como eu vou entregar isso. Então, o reino é de quem? O reino é para quem? O reino é maior do que quem? O reino é tomado a? E descubra como anunciar o? Isso. Sexto, já estou acabando. O reino é para hoje. Diga, o reino é para hoje. Isso. Ninguém sabe se vai estar vivo amanhã. Ninguém sabe. Nós não temos. E eu aprendi uma coisa nessa viagem. Eu cheguei ontem de viagem. Segundo minha esposa, foi a melhor viagem da vida dela. Ela não está aqui, eu não vou contar isso no segundo. Tá certo? Ela vai chegar já já. E durante a viagem, eu recebi algumas informações da probabilidade de que eu morresse. Eu tive algumas palavras, algumas percepções de algumas pessoas orando, intercedendo por mim. Eu entrei numa loja lá, uma portuguesa, nunca vi na vida. Me olha com cara de choro e diz que viu o Brasil muito triste, porque o pastor Cláudio tinha morrido. E aquilo começou, porque não foi uma pessoa só. E eu comecei a achar que eu ia morrer. Eu falei, será que eu vou morrer? Aqui, será que eu vou morrer? Meu Deus do céu. Aí eu falei, eu vou fazer uma viagem diferente. Eu vou fazer uma viagem com a minha mulher como se fosse a última. Menino, pensa num negócio legal. Fui com ela no shopping tudo. Só tinha hora para chegar, não tinha hora para ir embora. Comemos no melhor lugar, nos divertimos. Ah, não. E ela, Cláudio, que viagem boa. E eu pensando. E ela se divertindo. Mas pensa numa viagem que foi maneira. Aí eu comecei a pensar o seguinte: por que é que a gente, pelo menos 2 dias na semana, não vive assim? Como se fosse o último dia. Pare e pense. Eu comecei a pensar isso. Eu falei, eu nem morri. O que indica que eu posso fazer? Porque o reino de Deus é para
Não é para amanhã, você não sabe se vai estar vivo, você não sabe se... Hoje a senhora está bonitona, amanhã sua pode estar toda lascadinha. Entendeu? Hoje você está são, amanhã você não sabe. Então o reino de Deus é para hoje. Eu vou aceitar Jesus semana que vem. Eu vou te dar texto aqui, senão o pessoal não acredita. Lucas 12, 20, coloca na tela aí. Lucas 12, irmão, versículo 20, atrapalha não. Mas Deus lhe disse o quê? Louco, esta noite lhe pedirão a sua? E o que tens preparado, para quem será? O cara está fazendo um montão de plano para o futuro e ele vai morrer naquele dia, na narrativa de Jesus. Não, estou falando aqui que ninguém vai morrer não, viu? Tem gente aqui que nem sai, porque o pessoal, às vezes, para receber a palavra de vitória, tem dificuldade. Se eu falasse aqui, Deus está falando comigo aqui agora, que você vai receber 5 milhões amanhã, você ia pensar 5 milhões, 5 milhões, 5 milhões. Quem é que vai me dar 5 milhões, rapaz? Eu, hein? O senhor está ficando doido? Está querendo tirar alguma coisa de mim para falar isso? Mas se eu falasse assim, Deus está me revelando que hoje ainda você vai ser atropelado. Vou, pastor. Olha por mim aí, pastor. O senhor viu que ia me atropelar? Você era um caminhão, meu Deus. Olha, eu posso dormir aqui hoje? É porque as pessoas têm uma facilidade de receber coisa ruim. Então o reino é para hoje. Fala para quem está do seu lado, o reino é para hoje. Qual é o dia mais importante da sua vida? Qual é o dia que você tem que ser feliz? Isso aí, amar, se divertir hoje. Viva seu dia como se fosse o último. Uma hora você acerta. Eu vou fazer esse troço com minha mulher pelo menos umas 2 vezes na semana. Porque para fazer sempre é só doido. Mas de vez em quando dá para fazer. Foi tão bom. Eu não posso falar tudo. Até porque não aconteceu nada. Mas foi bom. Então vamos recapitular que eu vou para o último ponto no final, no segundo culto eu tenho como falar mais. Só para a gente entender aqui, virou escolinha. O reino é de quem? O reino é para quem? O reino é maior do que quem? O reino é tomado a? Descubra como anunciar o reino é para? E por último, o reino é do amor. É o reino do amor, gente, tem que amar. Tem que amar. Amar quem? Todo mundo. Pastor, mas é difícil. Pois é. Mas tem que amar. Só que você precisa só entender uma coisinha. Por favor, vá para casa pelo menos pensando nisso. Não precisa gostar de todo mundo. Mas tem que amar todos. Diz assim, alguns não caminham perto, mas todos estão nas minhas orações. O reino do amor é um reino que ama a todos, sim ou não? Mas não consegue conviver com todos. Porque tem gente que não pertence ao seu mundo, não pode andar perto, entendeu? Não interessa se tem seu sangue, porque às vezes até mosquito tem. Hoje eu sei que é muito difícil falar isso na igreja. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis. Por quê? Porque parece que se eu não convivo, eu não amo. Não tem a ver. Ô irmão, deixa eu falar para você. Todo mês nós mandamos uma grana para a África, para países e nações não alcançadas no Evangelho. Certo? Nosso missionário está chegando aí daqui uns dias, vai passar por aqui para prestar relatório. Relatório, certo? De um dinheiro que você envia para ele. Nós enviamos. É assim que funciona. E por que é que enviamos? Porque amamos aquelas pessoas, sim ou não? Mas gostamos delas? Não, a gente nem conhece. Gostar tem a ver com gosto. Então tem gente que você vai provar e não gosta. É esquisito ouvir isso, né? Principalmente dentro da igreja. Ô pastor, pelo amor de Deus, pastor, eu amo todo mundo e continue, mas não tenta conviver com todo mundo não. Repita comigo assim, quem começa achando que todos são bons, termina achando que todos são maus. Quem começa, repita, achando que dá para viver com todos, termina achando que não dá para viver com ninguém. Se você contou segredo para todo mundo, eu sei que hoje você não conta para ninguém. Se você levou todo mundo na sua casa, eu sei que hoje você não leva ninguém. Se você ajudou todo mundo, eu sei que hoje
Você não ajuda ninguém. Aí vai para o inferno por causa de umas pessoas que a gente tem que amar. Então o reino é do amor, não é dos otários. Entendeu? Você não pode amar de ficar bobo. Não pode. Porque segundo a Bíblia, você ama a Deus primeiro, depois você se ama, depois você ama o próximo. É assim que funciona. Gosta das pessoas ou não. Então o reino é do amor, sim ou não? Você ama quem? Isso, você ama quem te ama, quem não te ama. Você ama, você não... Tem umas pessoas que você fala, Senhor, tem que amar. Tem que amar, todo mundo. E uma coisa que eu vou te ensinar e termina aqui. Quem não quer receber Jesus, ore para essa pessoa morrer devagar. Ok? Isso é um ensinamento que eu te dou e eu estou falando sério. Você prega o evangelho para ela, você fala, você tem que aceitar Jesus, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ele pagou um preço, você vai morar no céu com Jesus. Entendeu? Entendi. Quer receber ele? Não. Então tá bom. Não vai. Aí você fala, Senhor, sabe aquela pessoa que eu preguei e não quer? Deixa ele morrer devagar. Porque todo mundo que morre devagar acha o endereço. Pode ver, na hora que está morrendo, Senhor, Pai, me perdoa, me recebe, pronto, achou o endereço, foi. Gente, na minha opinião, se tem um troço que é difícil, é ir para o inferno. É muito difícil entrar no inferno. A pessoa tem que fazer muita força para entrar lá. Porque a bondade e a misericórdia de Deus. Agora, se morrer assim rápido assim, então você vai andando na pista, ande sempre na contramão. Porque se você andar na mão e o carro te pegar por trás e tu não estiver pronto, aí tu já chegou sem... Aí lascou. Aí já tem que ir pronto, com o passaporte com visto. Se chegar sem visto, você está entendendo? Aí está fechado lá o negócio. Aí você pensa que vai passar só lá na frente. Eu fico imaginando Jesus. Pensa nós chegando. Pensa, nós chegando, Jesus bem assim, sentado do lado de Deus, olhando e falando assim. Tamo junto, Cláudio. Aí pensa, chegou o Zia. O Zia vai entrar também, pô. Vai. O reino é para todos, até para o Zia. Mas tem gente que vai passar lá e aí Jesus vai estar lá, sim ou não vai? Sim ou não? E aí Jesus vai fazer... Você está rindo de tu às vezes, hein? Deixa eu falar uma coisa para você. Gente, é um projeto de salvação maravilhoso. Vamos recapitular? O reino é de quem? É para quem? É maior do que quem? É tomado a? Eu tenho que descobrir como anuncio o reino é para e o reino é do? Isso. Agora eu preciso só de uma cadeira aqui em cima para eu terminar e orar. Tem alguma cadeira solta aí? Isso, me dá uma aqui. Traz aqui para mim, por favor. Coloca ela aqui. Eu queria que você ficasse de pés e olhasse para essa cadeira. Obrigado, irmão. Porque o reino é de quem? E o reino é para quem? Então, profeticamente, eu queria que você olhasse para essa cadeira agora e visse nessa cadeira alguém que você quer ver sentado numa agência do reino. Alguém que hoje está perdido, está longe dos caminhos do Senhor, envolvido em qualquer tipo de coisa. Eu queria que você olhasse agora e visse talvez o rosto de seu pai, o rosto de seu filho, o rosto de seu cônjuge, o rosto de um amigo. Colocasse na sua mente que numa cadeira como essa, em qualquer agência do reino, talvez não aquela que esteja mais perto da sua casa, pois isso é pouco. Hoje a igreja tem que estar mais perto da sua Bíblia, porque às vezes a igreja está perto da sua casa, mais longe da Bíblia. Eu queria que você idealizasse agora, é algo profético, simbólico, porque
eu vou colocar nessa cadeira hoje uma mulher da minha família que eu amo muito e que eu ainda quero vê-la nos caminhos do Senhor. Então, ao olhar para essa cadeira agora, eu vejo o rosto da minha mãe, é quem eu coloco aqui hoje. Eu queria que você olhasse para essa cadeira agora e colocasse alguém, um amigo, um namorado, um cônjuge, um pai, um vizinho, alguém que você considera e que hoje está perdido, mas amanhã você vai ver sentado numa cadeira, numa agência do reino, adorando o Deus que você adora. Você pode estender sua mão para cá e fazer isso agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai soberano, em nome de Jesus, nós agora profeticamente oramos e intercedemos por aqueles cujos quais queremos ver sentado diante do teu altar, louvando e bendizendo o teu nome. Porque não há ninguém perdido para o Senhor é o Todo-Poderoso. Por isso entra agora com providência, com os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os que chamamos hoje de amigos, aqueles que hoje consideramos como inimigos. Ó Pai, sobre eles estão as nossas orações. Por isso, em nome de Jesus, nós abençoamos e cremos no milagre da transformação, do arrependimento, da conversão. E veremos essas pessoas sentadas, ouvindo e glorificando o teu nome, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?